todos nós, na realidade, podemos ser investidores. Primeiro passo, por óbvio, a gente precisa aprender a poupar, né? Então, quando a gente poupa, tem uma economia guardada, a gente passa a precisar, né, fazer esse recurso que a gente conseguiu poupar, rentabilizar, né, trazer o maior retorno possível, ok? E os ativos financeiros são diversos. Geralmente, os investidores iniciantes, eles começam, e é o recomendado, né, começam investindo aí nos ativos de menor risco, né? Quanto menor o risco, porque o que é o investimento? O que é a arte de saber investir? Apesar de todo mundo, e vocês vão ver na Masterclass eu falo, persegue a rentabilidade, o bom investidor é aquele que sabe avaliar o risco. Então, porque existe a relação risco e retorno, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, não adianta você perseguir um retorno maior se você não sabe avaliar o risco, né? Você está correndo um risco desnecessário, que você não conhece, e você inevitavelmente perde dinheiro, né, nesse processo, tá ok? Então, os investidores iniciantes já começam aí a avaliar o risco dos investimentos e começam ali nos produtos mais conservadores. Para quem já me acompanha sabe que, infelizmente, na grande maioria dos investidores iniciantes começam pela poupança, e isso está errado, né? Porque a poupança sempre será um investimento pior do que um título público federal, por regra, por lei, né? Que foi estabelecido inclusive em 2012. Porque a poupança não pode nunca pagar mais do que um título da dívida pública, por um simples motivo, senão o Estado não consegue captar dinheiro, né, para fazer aí frente ao seu déficit orçamentário. Então, quando você compra um título do Tesouro Nacional, na verdade, você está emprestando dinheiro para o governo. E se o governo deixar que a poupança valha mais, né, ou renda mais do que um título público, o investidor vai acabar deixando o seu dinheiro na poupança, não só o investidor simples, iniciante, como os grandes investidores, né? Porque ele vai ter uma rentabilidade menor no título público se a poupança está pagando um pouco mais, né? Teoricamente, o ativo de risco é o título da dívida pública, mas a poupança também é considerada aí de baixíssimo risco, né, principalmente para os investidores iniciantes. Criou essa noção, né, essa regra, digamos, inconsciente nas pessoas, porque a poupança era um produto até pouco tempo atrás, pouco tempo não, né, que era só da Caixa Econômica Federal. Uma Caixa é um banco estatal, partindo do pressuposto que para a Caixa quebrar e chegar ao ponto de não pagar a poupança, o governo também teria que quebrar. Então associaram esse risco mais ou menos ao risco do título da dívida pública. Mas, novamente, poupança não é investimento, tá? A poupança sempre vai pagar 70% do que paga um título público. Vai se aproximar um pouquinho da rentabilidade ali, porque o título público paga imposto de renda e a poupança não. Então, o investidor iniciante sempre começa ali pelo que a gente chama de ativo livre de risco, né? Então, já descarta a poupança, tem que começar com o ativo livre de risco. E o ativo livre de risco são os títulos da dívida pública. Naturalmente, porque ele é livre de risco de crédito, porque é o próprio Estado que emite moeda, né? Então você não vai deixar de pagar uma dívida sua se você tiver uma máquina de imprimir dinheiro no seu quarto. É simples assim, tá? O conceito. Então o investidor iniciante começa ali no título considerado livre de risco, que é um título da dívida pública. E aí, conforme ele vai adquirindo conhecimento para fazer avaliação de risco de ativos financeiros, ele começa a evoluir nessa escala até chegar a ser um investidor avançado, que ele consegue investir com consciência, né, sabendo avaliar o risco de um investimento em renda variável. Mais conhecida da renda variável são as ações, então ele aprende a avaliar o risco de uma ação, né, de uma empresa, e os mais avançados começam também a aprender a avaliar os instrumentos que a gente chama de hedge, de proteção, que é o mercado de derivativos e futuros, que é um pouco mais, ou bem mais complexo do que se avaliar uma ação. O mercado de derivativos costuma ser muito alavancado e muito arriscado por isso mesmo. Então, o investidor avançado, na realidade, ele sai de iniciante para avançado conforme ele caminha nessa escala de risco e retorno, né? Quanto maior o risco, maior o retorno, e os ativos vão ficando um pouco mais arriscados e um pouco mais complexo de se avaliar o risco. Então, basicamente é isso a diferença do investidor iniciante e um investidor avançado. Todos nós podemos ser? Podemos. O que nós precisamos é adquirir conhecimento. E eu sempre vou por esse lado. Se você souber avaliar o risco, o retorno é uma consequência. Todo mundo, quando vende, principalmente aqui na internet, né, sempre vende essa ideia de que você tem que perseguir o retorno, né, procurar os ativos de maior rentabilidade, aqueles que vão dar X% ao dia, X% ao mês. Você vê de todo tipo de absurdo na internet. E muito pouca gente fala para você avaliar o risco. Então, eu sempre falo, avalie o risco. Assim que você souber avaliar o risco, o retorno será uma consequência, ok? Porque existe essa escala de risco e retorno.